Lê Maestro tem 33 anos, é de Poá, aqui no extremo leste de São Paulo. Na adolescência, ele sonhava em ser skatista profissional, mas infelizmente, aos 16 anos, esse sonho foi abortado quando ele se tornou dependente de cocaína, chegando até perto da morte. Numa casa de recuperação, ele escreveu a sua primeira letra de rap, despertando a sua vocação. Hoje, livre das drogas, acredita que pode mudar o mundo com hip hop, skate e cultura de rua. Gravou seu CD em um dos 5 melhores estúdios do Brasil e é apto pela Universidade Federal de Santa Catarina para agir no combate às drogas, pela prevenção e aconselhar dependentes químicos. O trabalho dele é fantástico. Ele foi nomeado pelo Fórum Mundial Econômico um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Ou seja, ele tem muita coisa para falar para a gente. Ele é cofundador da Rede Gerando Falcões e diretor da Falcons University, que ele vai contar um pouquinho o que é a Falcons. E ele segue na sua missão Brasil afora, identificando e capacitando líderes para contribuir numa meta muito ousada, que é mandar as favelas para o museu. E ele vai explicar para a gente um pouquinho o que é isso. Eu vou chamá-lo. Lê Maestro, vamos entrar aqui para falar com a gente? Olá, Lê! Gente, deixa eu limpar essa câmera aqui que ela não tá legal, né? Tudo Aqui é a bem? iluminação. Tô bem, desculpem o atraso aqui de 10 minutos. Peguei Nenhum problema. para chegar em casa, mas tô aqui, tô bem. Seja bem-vindo, é um grande prazer conversar com você. Por tudo que eu disse aqui, você tem muita coisa para compartilhar com a gente e não tem que se desculpar nada, porque eu sei como é a correria do seu dia a dia. De qualquer forma, boa noite, muito contente de você estar aqui, viu? Maravilha, eu que agradeço. Prazer enorme, Lu. Vamos seguir aqui de acordo com o que você tocar aqui. Tamo junto. Tamo junto. Então, para começar, Lê, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Como é que você chegou até aqui? Quais foram as lutas que você teve que travar na sua vida, que são lutas comuns de muita gente, né, de muitas pessoas, muitos jovens das periferias, de favelas, e para chegar até o momento que você está hoje, que depois na conversa você vai contar qual é esse momento. Bom, boa noite para todo mundo. E acho que a minha história, Lu, ela se parece com a história de muitos no Brasil, né? Eu cresci no extremo leste de São Paulo, numa comunidade chamada Cidade Kemmel, e numa época em que a violência era muito grande. Eu vivi 3 tipos de violência, né? A violência em casa, porque eu chegava meu pai chegava em casa quase todos os dias alcoolizado e agredia a minha mãe, né? E meus irmãos mais velhos entravam no meio dessa confusão para que isso parasse e acabava virando uma outra briga. A violência da rua, porque era muito comum a gente ver muitos dos nossos amigos um pouco mais velhos, né, perdendo suas vidas ou tirando vida de outras pessoas, ou o que naquela época, né, a droga já fazia com toda a nossa vizinhança, e a violência porque também eu ia brincar no quintal da minha avó e lá tinha um outro problema que os meus tios também mexiam com assalto, com drogas. Então já via a polícia entrando e troca de tiro entre eles e a gente ter que deitar no chão. Então foi esse o meu contexto, né, de infância, né? A partir dos 6 anos de idade, quando eu comecei a entender e a observar tudo isso. Com 11 anos, como você mencionou aqui, eu comecei a andar de skate e até os 13 foi o que me tirou dessa ideia de seguir uma vida que não fosse uma vida
bacana de se viver. Mas quando eu cheguei aos meus 14 anos, eu entrei num processo muito difícil, porque eu me machuquei. Então, eu tinha um sonho de ser atleta profissional, tinha patrocinador, tinha uma carreira para seguir, mas eu me machuquei. E aí, logo em seguida, todos aqueles traumas que eu adquiri desde quando eu era pequeno desencadeou aí. Porque eu fiquei, enfim, ocioso, acabei entrando numa depressão, passei 2 anos da minha vida sem sair de casa, só dentro de um quarto, saía para ir no banheiro, para comer e voltava. E na fase já, saindo da adolescência para entrar na fase adulta, estava com 17 anos, eu experimentei cocaína e, enfim, foi numa festa, eu queria fazer parte daquele grupo e aquele grupo que consumia cocaína e eu achava que eu precisaria consumir também para poder fazer parte, etc. E acabei que 4 anos depois eu olhei para trás, eu tinha parado de andar de skate, eu não conseguia mais trabalhar, porque eu ficava 5 dias fora de casa, só consumindo a droga. E aí comecei a travar uma luta comigo mesmo para tentar parar. E aí no total foram 8 anos viciado, cheguei a pesar 45 quilos, quase morri de overdose. Fui para uma casa de recuperação, lá eu descobri o talento que eu tinha para música e foi muito engraçada essa história, porque eu queria participar do grupo de samba, mas eu cantava muito mal. E aí eu falei, meu, o que eu preciso fazer para ser aceito nesse grupo? Já sei, vou escrever uma letra de rap, para cantar rap não precisa ser tão afinado. Aí eu fiz uma letra de rap, contei uma história lá pro cara do grupo de samba, falei que era um rapper da minha comunidade. E quando eu enfim, saí de lá, eu saí com esse propósito de usar o skate, de usar o rap para montar um projeto social no meu bairro, e foi o que eu fiz. Saí de lá algum tempo depois, juntei com um amigo, comprei 10 skates, a gente começou a fazer uma oficina na comunidade, com skate, hip hop, literatura, e no meio desse percurso eu me reencontrei com o Edu Lira, que estava prestes a lançar o livro Jovens Falcões e já estava fazendo palestras em escolas. Resumidamente, eu falei, pô, esse cara também precisa de um rap, porque ele é um cara negro da comunidade, está lançando um livro, então a gente tem que empoderar isso. E a gente começou, a partir disso, a caminhar juntos, só que eu trabalhava numa empresa, aí eu tive que pedir demissão dessa empresa, porque eu fiquei, meu, a gente tem que mudar o mundo, e foi um processo muito difícil, acho que vale contar isso, porque até a gente conseguir um primeiro investidor na Gerando Falcões, a gente ficou um pouco mais de um ano fazendo isso sem nenhum recurso. Então a gente estava ali empreendendo, fazendo palestras em escolas, dando oficinas, mas faltava o dinheiro, às vezes, para pagar a luz dentro de casa. Eu fiquei com luz cortada durante um tempo. Uma vez eu amanheci, fui tomar café da manhã, só encontrei arroz queimado no fundo da panela, porque também tinha acabado a comida e não tinha dinheiro para comprar. Até que a gente conseguiu um primeiro investimento da família Vilela, na época da Patrícia Vilela e do Ricardo Vilela. E aí a gente conseguiu, enfim, estruturar, criar um CNPJ, trazer outras pessoas para trabalhar. E desses 2 programas, criamos mais 6 programas sociais. E aí, entre eles, a gente fortaleceu o programa de palestras em escolas com o MCs pela Educação, que é um grupo que ficou muito famoso. Eu rodei o Brasil inteiro com os meninos, dentro de escolas públicas, promovendo a ostentação da educação. Depois a gente montou um polo cultural esportivo, depois uma frente de qualificação profissional, depois um programa com egresso do sistema prisional, que hoje é o Recomeçar, tocado pelo Léo. E conseguimos também atrair a metodologia do setor privado, aprender com eles como fazer gestão, unir a nossa expertise de favela para criar um programa robusto de empreendedorismo social, de liderança social, de impacto social. E resolvemos replicar isso ao redor do Brasil. E lá, 3 anos atrás, eu encabecei também esse programa de expansão. Então, tive a oportunidade de visitar favelas do Brasil inteiro, ir para ribeirinhos no Amazônia, selecionar essas lideranças sociais, depois de implantar essas ONGs, que fazem parte da rede Gerando Falcões. E hoje, depois do aprendizado que a gente teve, percebemos que precisávamos dar um passo que antecedia esse processo de implantação de ONGs, que era fazer um programa de formação mais robusto, e fundamos então a Falcons University, que é esse braço da Gerando Falcões, para formar lideranças sociais ao redor do Brasil. Nosso plano é que
daqui 3 anos e meio, porque a gente já formou uma turma nesse primeiro semestre, a gente tenha 540 líderes sociais formados na nossa metodologia, alinhados com essa cultura, com essa visão de mandar a desigualdade da favela para o museu, para que nós estejamos presentes diretamente em 1.200 favelas do país, fazendo essa transformação. E além desses prêmios que você citou aqui, eu também fui eleito paulistano nota 10 pela revista Veja, ganhei o prêmio TOIP, que é um prêmio que existe no mundo inteiro. O mesmo prêmio, o John F. Kennedy já ganhou esse prêmio, o Elvis Presley ganhou lá na categoria dele, e eu ganhei aqui no Brasil na categoria líder social. Então, de forma resumida aqui, essa é a minha história e um pouquinho do que eu tenho feito hoje. Que orgulho, Lê Maestro, da sua história, de estar próximo de você, de ter você aqui contando, porque é uma lição de vida para muita gente, é uma lição de vida para todos os jovens. Que bom que você está aí na ativa, propagando, levando essa tua história e levando alternativas, né? É muito importante. Eu só tenho a te agradecer mais uma vez por toda essa luta que você teve. Agora, você falou, e se fala muito, antigamente era mandar a favela para o museu. O que significa essa expressão? Sim, a gente entende que existem, acho que são, vamos elencar aqui 3 pilares, né, de problemas para a desigualdade. O primeiro é o sistêmico, que a gente já sabe que ele existe, né? Então, da falta de acesso, de oportunidade, toda essa herança há mais de 500 anos de como as coisas são feitas, né? Isso é um problema. Tem um outro fator que, por conta disso, a estrutura física e de saúde e de estudos e de escolas, de empreendimento, de renda, para quem está na favela, é muito precário, né? Então, desde muitas favelas que até hoje não têm saneamento básico, e as que têm casas em condições muito precárias, e aí tem toda a questão também de não ter acesso a uma formação de qualidade, e isso acaba que com ela também não consegue se desenvolver emocionalmente, nem intelectualmente para conseguir alavancar, e são poucos os que conseguem. E tem essa questão da autoestima, né? Que é resultado também de tudo isso que eu falei aqui. Da autoestima, de não entender e não saber o que é o autoconhecimento e de acabar aceitando também essa vida e se contentando com as migalhas que vêm. Então, quando a gente fala de mandar a desigualdade para o museu, hoje, numa visão mais madura do que alguns anos atrás, o que a gente quer é, primeiro, criar uma rede de líderes sociais atrelado a essa rede da iniciativa privada que a gente conseguiu atrair, né? E conseguir também unir o poder público para que, em conjunto, a gente atue para acabar com essa desigualdade. Porque tem problemas que a ONG resolve, tem coisas que a iniciativa privada consegue resolver e tem coisas que só o poder público pode resolver. E se a gente não estiver caminhando junto na mesma visão, esses 3 poderes, a gente não consegue, de fato, fazer factível, tornar factível essa história da desigualdade acabar. Isso é um tema. E a gente está estruturando a forma de fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente tem o programa de formação de líderes e de investimento financeiro nas ONGs e de capacitação para que elas se tornem autossustentáveis. Esse é um pilar, né? A Gerando Falcões aprendeu isso e deixou de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs no Brasil. Então, se a gente coloca as lideranças para trabalharem nessa mesma inteligência social, o poder de impacto nas favelas aumenta de uma forma avassaladora. E no futuro, esses 540 dobrarem o número de líderes formados, formarem mais 540, mais 1.200, e daqui a pouco a gente tem uma rede poderosíssima. Porque você imagina, o líder, ele tem um potencial de atender em média 2 ou 3 favelas, de ter alcance, de comunicação. E aí, através dele, tem mais o time dele, e aí tem as famílias que ele atende. Então tem as crianças, tem os pais. Então,
a rede ela vai se tornando muito grande. Grande ao ponto de eleger um presidente, grande ao ponto de fazer coisas extraordinárias, né? Então a gente precisa criar essa rede. Precisamos atrair os dois poderes cada vez mais e fazer eles trabalharem em conjunto com a gente. E, sobretudo, uma coisa que eu defendo muito é que a gente não pode mudar as coisas sem mudar as pessoas. Senão as pessoas destroem as coisas, né? Então a gente tem aqui, inclusive, no forno, a gente está testando isso nas unidades aqui de Poá, mas em breve a gente vai disponibilizar de uma forma mais agressiva para toda a nossa rede um projeto de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de inteligência emocional, desde a primeira infância até o pai, os avós dessa família, para que a gente prepare as pessoas para receberem essa conquista, né? Para receberem essa oportunidade e para conseguirem gerenciar, né, esse benefício. Senão, a gente corre o risco de acontecer como já aconteceu com outros programas de moradia, e tem casos até de gente que ganha um apartamento e vende um apartamento, ou não consegue manter aquilo de uma forma mínima, porque não tem, os outros programas não estão funcionando para essa família. Ela recebeu uma casa mais digna para morar, mas ela não está recebendo a educação que precisa ainda, ela ainda não conseguiu um emprego que ela precisa ainda, ela não conseguiu melhorar a renda dela. Então, tudo isso influencia. Então, a gente quer atuar em todas as frentes, mas não sozinho, em rede. Fazendo o que a gente sabe fazer muito bom, que é formar rede, mas usando inteligências de outros setores, de outras organizações, para a gente trabalhar em conjunto e trazer essa solução para o Brasil. Então, mandar a desigualdade da favela para o museu é tirar a miséria da infraestrutura e tirar a miséria de dentro das pessoas também e da mentalidade. Maravilhoso, maravilhoso, que aula. Com a chegada da pandemia, Lê, o trabalho da Rede Falcões, que vinha seguindo um ritmo, as linhas de atuação, ele teve que assumir de cara uma nova frente, mais de suprir uma necessidade de subsistência mesmo, de sobrevivência nas favelas. E aí deixava-se de lado a questão cultural, artística e mais específica de oficinas, de trabalho, etc. E vocês foram numa força-tarefa para resolver o problema da fome e da falta de emprego e da falta de grana para comprar comida, né? Esse trabalho, essa prática, ela veio para ser incorporada ou ela foi uma saída temporária para suprir uma demanda? A gente tem muito forte a questão de que a gente precisa, de novo, desenvolver as pessoas de dentro para fora, né? Para que elas consigam absorver e conquistar as suas coisas. E a pandemia, essa questão do alimento, ela veio muito para solucionar um problema do momento. E a gente não divulgava, mas de forma muito direcionada para famílias que precisavam muito, a gente já fazia esse tipo de ajuda, mas sempre numa trilha, né? Pô, a gente está te ajudando aqui com uma cesta, mas a gente precisa que você se eduque aqui, né? Então tem uma linha de empregabilidade, porque a gente não pode fazer as pessoas se tornarem reféns nem da gente, que é uma ONG. Porque ela precisa entender que tem mais valor a educação que ela recebe, a oportunidade de gerar renda que ela recebe, do que um auxílio qualquer, ele que seja, né? A tal história do ensinar a pescar, né? Então a gente também tem isso muito claro. Em situações de extrema vulnerabilidade, a gente sabe que precisa dar esse socorro, mas sempre vinculado a uma trilha de desenvolvimento, que vai resultar na empregabilidade, no empreendedorismo, enfim, em alguma linha em que aquela pessoa deixe de receber aquela ajuda em algum momento. E a gente consiga fazer com outras pessoas e se tornar um ciclo, né? Sim, e mesmo porque, de qualquer forma, os líderes foram muito importantes nessa mobilização, né? A campanha Corona no Paredão, ela não teria
tanto sucesso como teve, se não fosse também a atuação dos líderes ali, né, vocês mobilizando os líderes, eles articulando, e vocês poderem chegar numa capilaridade importante, né? Com certeza. Liderança. O líder. A liderança é algo inata? A pessoa nasce líder? Assim, quais são as principais características de um líder? Principalmente nesse sentido da favela e da periferia. Entendi. Assim, eu tenho, acho que líder é aquele que gera resultado de forma coletiva. Ele consegue gerar resultado com outras pessoas. Eu acho que isso para mim é liderança. Eu não confundo liderança com carisma ou falta de carisma. Eu não confundo liderança com eloquência ou falta de eloquência. Eu afirmo que liderança é gerar resultado com um grupo de pessoas. Não dá para ser líder sozinho também. Porque, assim, uma brincadeira que eu sempre faço, né? Se liderança de sucesso fosse efetivamente carisma, Brasília estaria cheio de líderes fantásticos, né? Resolvendo os maiores problemas do nosso país. Porque o que mais tem lá é gente carismática, né? Sim. Então, eu acho que liderança é gerar resultado no coletivo e resultados efetivos de transformações reais e verdadeiras. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela tinha uma dificuldade, assim, e depois ela me confessou isso, essa pessoa, né? Cara, eu achei que eu não poderia liderar, né? E aí você me deu uma autonomia e mostrou para mim que liderança não era aquilo que eu imaginava. Ele falou que ele achava que ele não podia liderar porque ele se sentia um pouco meio inseguro em algumas coisas, não era tão eloquente. Só que ele implantou um processo aqui na Gerando Falcões que a gente estava tentando implantar há 4 anos, ele fez em 2 meses. Eu falei, isso é liderança. Porque ele precisou envolver todos os outros atores para que aquilo fosse concluído. Então, de forma resumida, a liderança para mim é isso. As pessoas até confundem, né, a liderança com a autoridade, com a forma de você trazer as pessoas para você, mas na verdade o verdadeiro líder não é aquele que traz as pessoas, é aquele que vai até elas e consegue alcançar e transformar de alguma forma em algum movimento importante para o bem comum, né, para o coletivo. Esse na minha opinião, é o que o líder deve fazer, e muitas pessoas têm isso de forma inata, mas é importante você burilar, você lapidar esse conhecimento e trazer como vocês fazem, né? Vocês implantaram uma gestão que alguns líderes e líderes fantásticos não tinham, não acessavam, não tinham, não conseguiam alcançar, porque ele é uma pessoa da comunidade, ele é uma pessoa muito... Eu conheci alguns líderes no Brasil que sequer eram alfabetizados. Então, é importante a gente perceber que, assim, você capacitar líderes é um trabalho importantíssimo. E aí, eu queria que você contasse um pouco da Falcons. Como é que surgiu a ideia da Universidade de Líderes e mais ou menos como é que vocês organizam essa temática? Porque um líder, ele é um conjunto de muito conhecimento, né, aliado com prática. Então, como é que vocês trazem esse conhecimento e fazem essa conexão com a prática que eles têm da vida inteira como líder? Bom, o programa de expansão da Gerando Falcões, ele surgiu há 3 anos atrás, né? E aí, de lá para cá, algumas unidades foram sendo selecionadas e foram sendo implantadas. Com a experiência, né, de ver o resultado dessas ONGs, desses líderes atuando na prática, a gente percebeu que a gente precisava nivelar um pouco mais, né, esses líderes na questão de conhecimento, de entendimento da visão, de entendimento dos processos. Eles precisavam ser melhor formados antes de começar efetivamente a operar, né, o seu projeto dentro da rede Gerando Falcões.
Porque você imagina, né? Nós somos uma ONG, mas uma ONG que tem um modelo de gestão, uma forma de inovar, né? Muito que é difícil de ter até em algumas empresas. Tem algumas empresas que ainda não têm esse modelo tão agressivo de gestão. E quem dirá um líder social? A gente também não tinha. Fomos aprendendo no meio do caminho, né? E sendo impulsionado pela liderança que é o Edu. Então, a gente percebeu que precisava criar um processo mais qualificado antes do líder entrar para a rede, para formá-lo melhor e ele se sair ainda melhor depois que ele tiver um recurso conquistado, né, depois dessa formação. Então, por esse motivo, a gente resolveu lançar essa universidade de líderes, para que a gente pudesse compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu todos esses anos na prática e também na teoria, e também fazendo, né, essa junção de metodologias do setor privado. A gente colocou esse conhecimento dentro da Falcons dividido em 11 módulos. Então, o que tem lá, basicamente, é a trilha empreendedora da Gerando Falcões na teoria e na prática. Então, o líder, quando ele entra para dentro da universidade, é justamente isso que ele vai aprender. E o que é legal também é que quase sempre o líder também tem alguma coisa que a gente aprende. E aí, no meio do processo, a gente também vai colocando para dentro as ideias inovadoras que a gente encontra na própria rede. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que é uma formação dos dois lados. Assim, né? A gente ensina o que a gente aprendeu e vai colocando novos módulos e novos desafios conforme a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E a gente também abre esse espaço para ouvir e para aprender com as lideranças, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, no final do processo inicial, que ele está ali na universidade, aprendendo na teoria, aplicando na prática, sendo avaliado, ele também, no final, ele entrega um projeto onde ele é avaliado mais uma vez, para a gente entender se ele entra para a rede Gerando Falcões ou se ele entra para a comunidade de Fellows e continua com a gente por mais 3 anos e meio, depois desses 6 primeiros, nessa formação continuada, dentro de um programa onde ele precisa entregar resultado, onde ele tem metas, onde ele precisa continuar aplicando na prática aquilo que ele aprendeu na universidade. Então, é uma formação contínua, uma formação para o resto da vida. E o nosso desejo e a nossa meta é que essa ONG, no final desse processo, se torne uma ONG autossustentável. Então, chegue ali no final dos 4 anos ou antes, ela esteja performando, captando o seu próprio recurso, criando, com seus negócios sociais rodando, com tudo que ela precisa para ser autossustentável e não depender mais 100% do recurso que vem da rede Gerando Falcões. Esses 11 módulos, eles acontecem em 4 anos? Estão distribuídos em... Não? Quanto tempo leva para um líder completar esse ciclo até ele ver sua ONG ou entrando para Gerando Falcões ou dando continuidade no curso? Esse processo, o processo inicial dura quase 6 meses. Então, ele passa por esses 11 módulos. E em cada um desses módulos, então tem lá um exemplo, tem gestão, recursos humanos, comunicação, de novo, o desenvolvimento do autoconhecimento, das habilidades socioemocionais. Então, nessa primeira fase da Falcons, ele aprende tudo que é o necessário para que ele esteja pronto para ser acelerado, né? Para entrar para a rede e para performar de uma forma que atenda às expectativas. Depois desse período inicial, que ele passou por esses 11 módulos, ele continua em formação. E aí pode ser que em algum módulo inicial a gente aprofunde mais dentro dessa temática, ou que a gente traga módulos novos que ele ainda não aprendeu na formação inicial. Então, eu vou dar um exemplo. A primeira turma não passou pelo módulo de pedagogia, por exemplo. Então, eles finalizaram a formação inicial em julho e agora eles acabaram de passar pela formação continuada, aprendendo a metodologia pedagógica para disseminar o conteúdo nas suas organizações.
Então varia. Pode ser que ele aprofunde num conteúdo ou ele aprenda um conteúdo novo. Tá. E o líder comunitário, a pessoa que está ali fazendo e está vendo esse vídeo, por exemplo, se ele quer entrar para a universidade de líderes aí, como é que ele faz? Maravilha. Então a gente tem, se vocês entrarem lá na página da Gerando Falcões, vocês vão ver que tem um link na descrição, seja lá no Instagram, ou se vocês entrarem no nosso site, também vai ter lá uma aba explicando um pouco sobre a universidade e vai ter o link do nosso edital. Então você que é líder social, inclusive a gente está na segunda fase de seleção de líderes para entrarem para a Falcons University. Então você pode entrar lá ou no Instagram da Gerando Falcões, ou no site da Gerando Falcões, acessar esse link e fazer a sua inscrição. A partir desse momento que você faz a sua inscrição, a gente entra numa avaliação aqui e você vai acompanhando as fases, né? O processo de seleção tem 5 fases, isso é importante falar. E aí, na última fase, você recebe a notícia se entrou ou não para a Falcons, né? Tá, necessariamente esse líder ele tem que estar ligado a um CNPJ de ONG. Ou ele pode ser alguém que tenha um perfil de liderança, seja proativo na comunidade e queira fazer. Ele não precisa ter necessariamente um CNPJ ainda, mas ele precisa ter um projeto rodando. Então, que foi como a gente começou, né? A gente fazia já algumas ações e não tinha CNPJ. E aí a gente teve que receber, né, um recurso não só financeiro, mas também de conhecimento para entender que a gente precisava ter um CNPJ, para entender que a gente precisava, né, ter uma conta da ONG. Então a gente não restringe, porque às vezes o cara não tem, ou porque ele não tem um recurso para fazer, ou porque ele não sabe mesmo que precisa. E aqui ele aprende. Tá certo. Então, eu acho que assim, vocês abrem editais quantas vezes? Uma vez por ano para eles procurarem? São 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. No segundo semestre. Tá. Agora, Lê, existe um direcionamento específico, por exemplo, para o trabalho de líderes de grupos minoritários? Por exemplo, indígenas, LGBT, povo negro, lutas, bandeiras, que hoje no Brasil, assim, a gente vê que a luta por garantia de direitos dessas minorias está cada vez mais arrochada, está cada vez mais difícil, seja pelo cenário político ou por qualquer outra questão. Existe no trabalho de vocês um direcionamento específico ou vocês juntam todos os líderes e falam e trabalham com eles de forma igual? O que a gente procura trabalhar nas lideranças, independente do projeto, do estilo de projeto que ele tenha, é como ele deve gerenciar esse projeto, para que ele alavanque. Então, por exemplo, a gente tem na rede uma líder que trabalha muito a questão do empoderamento feminino, né? E aí a gente, ela passou entrou para a rede e usando a nossa metodologia, e é muito legal que ela fala, né? Que em 3 meses ela conseguiu alavancar o projeto dela, que era coisa que ela estava tentando fazer há 10 anos. E fez em 3 meses, né? Inclusive, acredito que vai ser uma das unidades que vai se tornar autossustentável em menor tempo. Então, assim, a gente procura, independente da luta na ponta, oferecer para ela as ferramentas para isso ser potencializado. E aí, mas, enfim, quase 100% das ONGs que não trabalham diretamente com isso sempre tem um braço ou que vai focar no empreendedorismo, um braço para falar da questão do negro, um braço para falar da questão LGBT, outras que falam de tudo isso ao mesmo tempo. E aqui na Gerando Falcões a gente celebra a diversidade, né? Então, para a gente é muito importante que todas, de alguma forma, todas essas causas estejam sendo cobertas de alguma forma. Tá, agora esse trabalho, você fala muito bem dele, fala com muita paixão dele, e é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, e em quantas pessoas vocês conseguem fazer isso? A universidade, por exemplo, tem quantas pessoas diretamente ligadas trabalhando? Hoje eu tenho um time que vai crescer agora, né? A gente tem, você fala de equipe? De equipe, de time mesmo. Tá, aqui na universidade a gente vai chegar a 8 pessoas na minha equipe,
Só que a Gerando Falcões tem hoje 111 colaboradores, né? Então, a gente tem o nosso CEO fundador, que é o Edu, tem as 4 diretorias, tem líder de unidade própria, tem coordenação. Então, assim, são 111 pessoas trabalhando. A universidade, ela é um núcleo de formação, mas que recebe o suporte de muitas outras áreas aqui. Então, assim, na minha equipe eu tenho vai chegar a 8 pessoas, mas, enfim, o financeiro da Gerando Falcões também trabalha nisso, o RH da Gerando Falcões também ajuda de alguma forma nisso, as outras diretorias também ajudam nisso. Então, é um trabalho que também envolve outras camadas e outros colaboradores, equipe de comunicação. Então, tem muita gente por trás desse desenvolvimento dos líderes, assim, né? Sim, que faz projeto social, quem trabalha com a ponta ali, com as comunidades, sabe da dificuldade de conseguir recurso, né? É muito difícil você conseguir uma doação, um patrocínio, e muitas pessoas nadam e acabam morrendo na praia. Que dica que você dá para quem está precisando nesse momento tirar o seu projeto do papel com algum dinheiro, algum recurso entrando para poder dar um primeiro passo ou para impulsionar os outros passos, porque o primeiro passo já foi na cara e na coragem sem grana, né? Que dica você daria para essa questão do recurso? Bom, aqui a gente tem um mestre, né, da captação, que é o Edu, que poderia falar bem melhor do que eu sobre isso. O Edu fala que recurso se fabrica, né? Não tem recurso, a gente vai fabricar, porque a gente... Mas eu acho que, com a minha experiência também ao longo desses anos empreendendo, acho que a primeira coisa é você não pedir para fazer, mas é mostrar que você faz e convidar, né, esse parceiro, esse investidor para entrar dentro daquilo que você faz, que já é fantástico. Então, por isso que é a importância de se qualificar, de entender como fazer melhor uma venda, de como apresentar o seu projeto, de como de ter segurança, autoconhecimento para poder olhar no olho. Porque eu acho que é isso, né? A gente procurou fazer primeiro para depois entender como o recurso ia vir. E fabricar recurso mesmo. Eu me lembro que no começo da Gerando Falcões, a gente, por exemplo, tinha que fazer uma atividade para engajar os alunos para ter uma competição. Ah, mas não tem nem dinheiro para comprar medalha e troféu. Vamos inventar isso. Vamos achar troféu quebrado, vamos montar de novo, vamos criar um prêmio aqui para os alunos. E aí eu acho que o líder social precisa ter muito isso na veia. Ele precisa se preocupar em fazer, né? E quando for em busca de um parceiro, não ir como se fosse pedir uma esmola, mas apresentar um projeto extraordinário e fazer aquela pessoa que está ali, né, que ela está tentando convencer para oferecer aquele investimento, para fazer aquele investimento que, poxa, vai ser muito ruim se ela não embarcar. Então, de forma bem resumida é isso, mas eu convido você, líder social, a entrar na Falcos para aprender. A gente tem lá um módulo de captação de recursos. Inclusive, em breve, vai sair aqui uma inscrição para uma live fechada com o Edu, inclusive, para ele falar um pouco sobre captação, dar algumas dicas. Aí eu mando para você também, você divulga aqui na sua página. Sem dúvida. Você sabe que ontem à noite eu estava fazendo uma reuniãozinha com um líder comunitário, né? Ele tem alguns projetos e tal. E aí a gente estava falando de recursos, eu falei assim, olha, duas coisas que você pode fazer. Primeiro, para você convencer alguém, você tem que levar o brilho no olho. Você tem que fazer aquilo que faz o seu coração vibrar, o seu olho brilhar, e você tem que passar isso para a pessoa. E depois você tem que inventar, você tem que inovar. Você não tem que fazer o mais do mesmo. Você tem que buscar alternativas de diversificar a sua ação e de transformá-la em algo atrativo, né? Agora, Lê, você tem alguma pretensão política? Você já pensou em se candidatar a algum cargo eletivo?
Não, eu acho que as transformações que eu acredito que eu posso fazer, eu tenho conseguido fazer através do trabalho social e do terceiro setor, e não me vejo numa carreira política, né? Acredito que precisa ter uma renovação política, acredito que a gente precisa empoderar pessoas, jovens, para que a gente consiga ver um novo modelo político sendo implantado, executado e etc. Mas eu acho que não é a minha vocação. Pode ser que daqui 20 anos eu esteja pensando diferente, mas hoje a minha vida está totalmente voltada para o trabalho social, para o terceiro setor, e é o que eu quero fazer. É onde eu me encontrei, é onde eu faço minha terapia ocupacional, é onde eu quero, enfim, viver, viver pleno até os últimos dias aqui da minha vida, né? Claro que em cada período da vida de uma forma, mas nunca desconectado disso, né? E politicamente falando, o trabalho que você já faz é muito importante para o cenário de políticas públicas mesmo, né? Uma vez que você instrumentaliza líderes, você é, é, os capacita para que possam buscar, através de seus trabalhos sociais, que o poder público olhe de uma forma diferente para aquele trabalho. Então, de certa forma, é político o seu trabalho, mas ele não é um político partidário nem eletivo. É uma coisa que Sim, você já faz, né? Agora eu quero falar, antes de terminar nosso tempo, da sua arte, porque aqui na Cacimba a gente gosta muito de artistas também, e você é um grande artista. Você obrigado. é, entrou na veia do hip hop, né? Você virou rapper, e você tem um trabalho gravado, você viu um clipe seu outro dia que eu achei muito legal. Como é que tá essa carreira? Como é que você concilia tudo isso? Porque a gente sabe que uma carreira artística, ela demanda muita atenção, muito trabalho também. Como é que tá isso? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, assim, e que inclusive em todas as minhas palestras eu sempre falo ela, que para ganhar a gente tem que perder, né? Então, nem tudo a gente consegue fazer ou se dedicar da forma que aquilo merece ou que deveria. Então, a minha carreira, a minha parte artística, eu dedico também à missão social. Então, por exemplo, começou lá fazendo rap com o Edu nas escolas, aí o MCs pela educação, mas sempre voltado a levar a mensagem de transformação e não muito focado no resultado da carreira artística em si, no resultado que eu digo de, poxa, de fechar com gravadoras ou com grandes produtoras. O foco sempre foi levar a mensagem. Teve um dia, inclusive, que uma vez o Milo Level, que foi um dos coaches de dança do Michael Jackson, veio visitar a Gerando Falcões, ele conheceu esse trabalho artístico e me ofereceu me agenciar e levar a música para Disney, não sei o que e tal. E eu perguntei para ele como que eu faria com o projeto se eu fizesse aceitasse essa proposta. Ele falou para mim que eu deveria fazer uma escolha, que não dava para fazer as duas coisas, né? Então, porque ele queria realmente me fazer um grande artista, assim, muito conhecido. E aí eu optei em continuar fazendo no Gerando Falcões o que é a minha missão de vida. Em paralelo, eu faço músicas com temáticas que fortalecem essa missão. Então, por exemplo, eu tenho um clipe que eu gravei que conta a minha história de vida e que passa uma mensagem de como quem estava na minha condição e quem está na minha condição pode fazer para superar os seus desafios. Vou lançar. Eu também criei uma música em parceria com uma poeta negra, que é a Jo Freitas, lá do Sarau das Pretas, que conta a trilha a história de uma mulher negra nordestina que vem para São Paulo e que tem os seus desafios para superar, né, como mãe, solteira, na favela, e que consegue superar isso, vencer e consegue alcançar a sua posição ali, mas com muita dificuldade. É uma história real
que eu poetizei nessa música, e tem a Jo também como uma poeta retratando isso, e eu estou trazendo várias outras personalidades de mulheres negras com histórias semelhantes para estarem ali representando nessa música e nesse clipe. Muito para, enfim, passar essa mensagem da importância da gente falar sobre isso. Então, e aí eu estou muito bem resolvido, sabe, com isso. Eu sou um líder social e que usa a minha arte para fortalecer essa liderança e para fortalecer essa mensagem de impacto. Perfeito. Eu acho que tá bom assim onde você está e você vai usando a sua arte no meio desse. Porque o que não falta no seu trabalho é conteúdo também para muitas boas músicas e bons projetos musicais também. Eu acho que você pode conciliar essas duas coisas. A gente está quase terminando, e aí eu queria que você desse um conselho, uma orientação, uma dica para os líderes que estão assistindo essa conversa, que estão aqui, pessoas que estão lá fazendo o seu na comunidade. Qual a dica que você dá para eles nessa prática? Eu acho que é uma coisa muito clichê, mas não desista. E aí eu sei que por trás desse não desista tem tantas variáveis, né? Mas não tem um segredo maior para o sucesso, para a fidelização de uma parceria, de um projeto, da transformação da vida de alguém, que não venha 100% ligado à persistência. Porque nessa trilha empreendedora, seja ela da liderança social, seja ela da nossa vida pessoal, profissional, o que mais aparecem são desafios. E aí a gente pode, no meio desse caminho, olhar para o desafio ou para o problema como o não para a gente parar, como a pedra intransponível, ou a gente pode olhar para esse problema, para esse desafio, como uma oportunidade para se desenvolver. Porque eu posso olhar para esse problema, para essa dificuldade, e ao invés de eu reclamar, de eu falar que não dá para fazer, de eu falar que é impossível, eu usar outra mentalidade, é olhar para isso e falar, meu, como que eu consigo resolver isso? E começar a juntar o quebra-cabeça. E vai ter uma hora que você vai achar a saída. E pode ser que a saída não venha no momento que você quer, e pode ser que a porta não se abre na hora que você quer, ou pode ser que a decepção venha do lugar ou das pessoas que você menos imagina, mas o que faz a gente chegar lá, o que determina quem a gente vai ser, o que determina onde a gente vai chegar, é o quanto a gente está disposto a prosseguir. Eu cheguei até aqui não necessariamente porque eu sou mais especial do que outras pessoas. Eu conheci um monte de gente com muito mais capacidade e inteligência do que eu, que só não veio porque parou no meio do caminho. Então não vai depender do fator externo, mas vai depender do fator interno. O que é externo, o que é político, o que é pandêmico, o que é desigual, influencia. Influencia diretamente, mas não determina se você de dentro para fora escolher perseverar. E aí é perseverar quando ninguém acredita em você, e aí é perseverar quando está faltando comida, como faltou na minha casa, e aí é perseverar quando você não tem luz, e aí é perseverar quando você ouve que você não vai chegar em lugar nenhum das pessoas que às vezes você mais ama, e aí é perseverar quando o tsunami está vindo ao contrário, e você fala, vou passar por debaixo dele e vou sair do outro lado. E aí isso se faz perseverando e olhando sempre para dentro para buscar as saídas de fora, né? Eu acho que esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, esse gerenciamento das emoções, ele tem muito a ver e está ligado também diretamente a como a gente vai se comportar com os desafios que vão vir para a nossa vida. Então, persevere, se conheça cada vez mais, desenvolva as suas habilidades emocionais, que eu tenho certeza que aquilo que parece inalcançável vai se tornar possível e quando chegar você vai falar, poxa, chegou. E aí você vai querer um desafio maior. E aí você vai.
Eita, que eu queria estar aí para te dar um abraço. Lê, eu não tenho nem palavras para agradecer, assim, a você estar aqui contando tudo isso, mas mais do que isso, esse seu trabalho, que é importante para o nosso país, para todas as pessoas, para mim, para você, para todo mundo. Muito, mas muito obrigado mesmo. Eu quero, antes da gente encerrar, só lembrar que o curso de elaboração de projetos culturais e sociais que vai ter na Cacimba, que vai ser virtual em outubro, as vagas estão abertas só até sexta-feira. Então, tem inscrições de todo o Brasil, é um curso gratuito, de 8 horas, a carga horária com certificado, sobre elaboração de projetos. Então, quem está aqui, que tiver a fim de fazer, vai ser bem interessante. E agradeço a todo mundo que participou, que esteve aqui, várias pessoas, a gente acabou nem falando, mas muita gente falou aqui de você, que é um grande líder, que é uma pessoa guerreira e uma linda história. Eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado por essa riqueza de conteúdo que você trouxe para a gente. Que isso, eu que agradeço. Espero ter contribuído com vocês, galera, que estão assistindo. A minha missão de vida é realmente criar impacto da forma que a minha vida puder servir para isso. Então, acredito que compartilhar conhecimento é uma forma também de gerar impacto. E tô muito feliz pelo convite, por esse momento. E tamo junto. Vamos em frente. Tamo junto sempre. Só lembrando que o link da inscrição está na bio da Cacimba Cultural, e lembrando todo mundo, se puder, seguir as redes sociais, o Instagram, Facebook e YouTube, que a gente tem conteúdo sempre, todos os dias novo aqui. Lê, boa noite, vá descansar, porque amanhã, quando o sol chegar ou não chegar, porque a gente não sabe nem o dia que tem sol, o dia que não tem, mas amanhã, quando o dia raiar, você já está na luta aí, como sempre, né? Boa sorte, parabéns mais uma vez, tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo, querido, beijo. Beijo.